O trabalho Práticas de Literatura Negro-Brasileira no Ensino Médio, Currículo, Relações Étnico-Raciais e Mediação Docente é uma pesquisa de mestrado vinculada ao Programa Associado de Pós-Graduação em Ensino e Formação Docente da Unilab e FCE, orientada pela professora doutora Geranilde Costa e Silva. Assim, iniciamos o nosso percurso lembrando que em 2003 foi instituída a Lei Federal 10.639, que determina o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na educação básica, em especial, mas não apenas, vale ressaltar, nas disciplinas de Educação Artística, História e Literatura brasileiras. No entanto, passados 18 anos, nós ainda observamos dificuldades no cumprimento dessa legislação. Frente a esse contexto, propomos realizar uma pesquisação de natureza qualitativa, usando a literatura negro-brasileira como artefato de mediação, com o objetivo de contribuir para a afirmativa da identidade e cultura negra, bem como para a diminuição dos casos de racismo. Esse tipo de literatura não foi escolhido por acaso. Se levarmos em consideração que durante muitos séculos o domínio político e econômico exercido sobre o Brasil se refletia também na área cultural, inclusive na literatura, fazendo com que os escritores, estivessem sempre à mercê daquilo que era produzido na Europa, especialmente em Portugal. Então, nas palavras de Kuti, essa literatura negro-brasileira, do sussurro ao grito, nos alerta para essa realidade, busca os próprios recursos formais e ainda sugere uma mudança nos paradigmas estético-ideológicos. Como corpus da nossa pesquisa, foi escolhida a obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, por acreditar que os textos nela presentes baseiam-se na problematização do lugar ocupado pelo negro, pela negra na sociedade brasileira e seu percurso de resistência e luta. A Conceição Evaristo, por sua vez, vai ser uma dessas vozes que declara não por ouvir dizer, mas por de fato vivenciar na pele e pela pele. Faz parte desse movimento da literatura negro-brasileira que coloca as mulheres negras como intelectuais, como autoras de suas próprias histórias e, nas palavras de Santos, essas representações literárias produzidas por intelectuais negras possibilitariam a observação de uma grande luta para questionar privilégios, não apenas de gênero, mas também étnico-raciais e de classe. Quando eu penso em escrevivência, ou quando eu usei esse termo escrevivência, já tem tempos que eu venho trabalhando com esse termo, e que eu estou me referindo à escrita de mulheres negras, e quando eu tomo esse termo, quando eu apresento esse termo num seminário, que eu acho que foi em 95, um seminário que tinha um número de escritoras, uma mesa de escritoras negras, então eu digo, a nossa escrita, a nossa escrevivência não é para adormecer da Casa Grande,
e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Quer dizer, esse termo, né, quando eu uso essa expressão, eu tenho como referência um momento histórico, um processo histórico que foi o processo da escravização dos povos africanos no Brasil. E o pano de fundo dessa escrevivência, que na verdade essa escrevivência, você pode pensar essa escrevivência também como outro lado da oralidade, ou você pode pensar essa escrevivência quando as pessoas que até então lidaram só com oralidade, elas se apropriam da escrita. Então essa imagem de fundo eu trago a imagem das mulheres escravizadas dentro da casa dos senhores, né, das mucamas, das mães pretas, e elas tinham por obrigação de contar história para adormecer os da Casa Grande. Então essas mulheres, com a competência oral que elas tinham, né, com a competência de linguagem que elas tinham, elas oralmente contavam história para adormecer os da Casa Grande. Quer dizer, quando eu penso em escrevivência, eu já vejo escritoras negras, escritoras que já têm essa possibilidade da escrita. Essas escritoras, elas vão se apossar de um modo de fazer literário que está muito mais ligado às classes dominantes. Então essas mulheres elas se apropriam dessa possibilidade de escrita, desenvolvem essa escrita, mas não para adormecer os da Casa Grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. Então, essa escrevivência. Nessa perspectiva, Silva afirma que a aprendizagem, enquanto atitude experimental, requer o olhar para os novos ou alternativos, ou ainda outros caminhos em que possamos desnaturalizar certezas, conceitos e crenças. Partindo disso, nós trazemos 2 questionamentos que nortearão a nossa investigação. O primeiro diz respeito a como o uso da obra Olhos d'Água, pelo professor, pode ampliar as possibilidades de práticas de ensino que favorecem a educação para as relações étnico-raciais. E a segunda diz respeito a como os estudantes, as estudantes, negros, negras, não negros e não negras participam e interagem quando o assunto é racismo e cultura negra. Assim, acreditando no que assevera Kut, que literatura é poder, poder de convencimento, de alimentar o imaginário, fonte inspiradora do pensamento e da ação, nós esperamos que essa pesquisa colabore para a efetivação da Lei 10.639, para a transformação social e também para apontar novos caminhos para futuros estudos. E eu gostaria de agradecer a professora doutora Geranilde Costa e Silva, orientadora desse trabalho, que vem trazendo valorosas contribuições a partir dos seus estudos, da sua presença e da sua inspiração. Como também aos professores do mestrado em Ensino e Formação Docente, da Unilab e FCE, que certamente também compartilharam conhecimentos que vão me ajudar bastante durante essa caminhada.